Minha infância foi como a infância de todo menino do interior, todo menino da roça. Eu comecei a trabalhar com 1 ano e pouco, porque é até curioso, né? 1 ano e pouco. Por que 1 ano e pouco? Eu nasci em janeiro, a minha irmã nasceu em maio, o outro irmão nasceu em junho. Então, eu com 2 anos já era babá dos dois. E daí fui trabalhando até hoje, até há pouco tempo. Ainda trabalho ainda, né? Apesar de morar numa cidadezinha, mas eu convivia mais na roça. E fiz todo o serviço de roça até os 18 anos. Dentre eles, né, o que eu gosto de destacar, eu fui carreiro, eu fui vaqueiro. E fui vaqueiro até um dia desse. Depois que eu aposentei, eu virei vaqueiro de novo. E foi uma infância sofrida, porém muito boa. Eu tinha sonho de estudar. Aí, como lá na época só tinha o antigo ginásio, né? Eu fui para o Rio de Janeiro. Aí no Rio de Janeiro eu fui servir exército, fiquei 11 anos no exército. E nesse período eu batalhava para ver se eu me transferia para uma faculdade federal. Aí eu fui transferido para o Pará. Mas eu consegui anular a transferência do Pará e consegui me transferir para aqui. E aqui eu entrei na UFES, via transferência. Só que o comandante não permitiu que eu estudasse. E aí eu tive que concluir meu curso em Colatina. Eu sempre tive um sentimento de justiça muito forte. E trabalhando em cima desse sentimento, eu achei que o meu ramo seria direito. E eu sou o único da minha família que seguiu o ramo do direito. Aí era meu sonho. Foi uma opção por sonho mesmo. Tanto é que eu abandonei a iniciativa privada, onde eu ganhava N vezes mais ou menos, eu ganhava uns 75 salários mínimos, mais ou menos, na iniciativa privada. Eu fui ganhar 5,7 salários mínimos, que era o salário do promotor. Então foi por puro idealismo. Eu fazia advocacia, mas a advocacia não me completava. E eu achava que como promotor eu me completava. Muito difícil porque eu não tinha. A primeira inscrição que eu fiz, ela foi indeferida por falta de informação. Tem muita gente que tem inscrição indeferida por informação, né? A minha foi por falta de informação, porque ninguém me conhecia. Eu já advogava há 5, 6 anos aqui na praça, mas sempre fui daquele mineiro do mineiro come quieto, né? Ou seja, eu não me aparecia em nada. Aí no concurso seguinte eu conversei com o promotor, que é o Luiz Carlos Nunes. Eu falei com ele, doutor, eu sou Manuel Antônio de Barros e eu tenho vontade de fazer concurso para o Ministério Público, mas quando chega o período de informação, ninguém sabe quem sou eu. Se o senhor puder dar uma informação sobre a minha pessoa. E aí a minha inscrição foi deferida. Foi deferida e eu não recordo mais o número de candidatos, quanto éramos. Eu só recordo que nós não preenchemos as vagas que tinha. Salvo engano, eram 25, nós passamos 23. E eu fiquei lá no meio. Também não recordo a minha classificação, me parece que foi 16º.
E naquela época ainda havia muito QI, né? Por exemplo, havia irmão de governador no meu concurso, mulher de promotor e por aí afora. E eu, aqui no estado, eu sempre fui filho de pai ignorado, né? Ou seja, eu não tenho um parente aqui. E aí a luta foi realmente um pouquinho pesada, mas deu para superar. A estrutura não existia. A estrutura não existia nenhuma. Nenhuma. A gente usava desde o papel até o resto. Máquina da gente, papel da gente, tudo, livros, nós não tínhamos biblioteca, às vezes nós éramos proibidos de usar o telefone do fórum, isso muitas vezes, era só brigar com o juiz. Tinha a oportunidade que a gente era expulso do fórum, expulso entre aspas, convidado a não usar as dependências do fórum. E aí era motivo de conflito, inclusive conflito de cúpulas. Mas que na cúpula se acomodava tudo muito bem e a gente ficava lá no interior dando soco em ponta de faca, né? Eu tenho um fato que me envaideceu muito. Eu tenho um abaixo-assinado para que eu não saísse da cidade, que eu não fosse transferido da cidade, que foi Una. Eu fui promovido e o povo não queria que eu saísse. Aí fizeram uma manifestação no palácio, o governador me chamou lá, ele inventou um termo, né, que só ele sabia, né? Ele queria me despromover para que eu continuasse em Una. Aí eu propus a ele, falei, não, eu volto para Una. Aí o procurador da época falou, mas o senhor vai querer receber diária? Eu falei, lógico, a comarca não é minha. E aí o governador ficou num aperto terrível com o eleitorado de Una, porque veio muita gente aqui na cidade. E eu quero crer que eu joguei fora, eu tinha esse abaixo-assinado, uma cópia. E o que eu acho mais interessante é que essa mesma comarca, que com 4 meses que eu estava lá queria me matar, foi essa mesma comarca que fez esse abaixo-assinado para que eu não saísse de lá. Porque no 4º mês eu já estava ameaçado de morte. E aí as coisas mudaram. Briguei com o desembargador, briguei com o procurador, briguei com todo mundo e continuei lá até ser promovido. E eu quero crer que naquela época, se eu me candidatasse a deputado, só Una me elegeria. Porque eu assumi a comarca com 96 homicídios ano, homicídio consumado, e entreguei com 8. E o povo passou a sentir a realização da justiça, porque não existia justiça lá. Via de regra, o crime antes de ocorrer, ele passava pelo cartório criminal e pela delegacia, para depois ele ser consumado.
Aí eu processei delegado, eu processei escrivão criminal, eu processei escrevente, eu processei oficial de registro de imóvel, contador, e fui processando. E aí ganhei o povo, né? Nós somos inamovíveis, né? Mas eu fui, de certa forma, politicamente removido de Linhares. Porque eu incomodei muita gente grande com menos de um mês que eu estava lá. Aí eu fui chamado aqui em Vitória, fiz uma reunião, fui chamado para uma reunião com o governador e todo o primeiro escalão do governo, onde me foi pedido para apurar um crime muito grande aqui de Vitória, um crime que envolvia a Secretaria da Fazenda. E eu aceitei. Só que essa equipe de formalização para apuração desse crime, ela nunca foi feita. Foi só determinado, mas nunca foi composta. Aí depois é que a minha ficha caiu, que eu havia sido sorrateiramente retirado de Linhares. Aí eu fiquei, salvo engano, entre 18 a 20 meses, entre 18 a 20 meses aqui na capital, girando como adjunto por minha conta própria. Ou seja, ninguém me designava. Eu queria ser adjunto do A, eu ia para o A, queria ser do B, eu ia para o B, e até ser promovido para a Vitória. Eu me dei bem com o criminal, então eu passei a trabalhar só nos casos de grande repercussão na capital. Fui titulado a várias execuções criminais, vários anos, não sei quantos anos, mas nunca cheguei sequer a entrar lá. Eu ficava na procuradoria e eu fazia só os grandes crimes. Ou fazia sozinho, ou fazia assessorando um colega, talvez com mais experiência ou menos experiência. Presidi uma comissão que apurou extermínio de menores. Nessa comissão nós conseguimos entrar no assunto Lecoq, e a extinção da Lecoq começou com um trabalho meu e terminou com assessoria minha, porém quem ficava de frente era o Renatinho, eu chamo Renatinho, não sei nem o nome completo, Renato Silveira. Essa comissão nós apuramos mais ou menos apuramos ou trabalhamos em cima de uns 500 homicídios, mais ou menos, de menores. E aí eu fui convidado a um cargo político, a exercer um cargo político, e terminei por aceitar, aguardar o cargo que me foi proposto, aguardar como subsecretário de Justiça. E como subsecretário de Justiça eu briguei com todo mundo, me aborreci, me aposentei, abandonei o cargo e vim para casa. Padre Gabriel Mer, um deles. O caso Jean, que é um menor, que deu muita repercussão, inclusive todos os dois, tanto do Padre Gabriel quanto do Jean, deu repercussão internacional.
Maria Nilce eu não fiz sozinho, mas eu assessorei colega. De maior repercussão mesmo na minha cabeça é Lecoq, Escuderia Lecoq, que era um braço armado do crime, né? Que ninguém tocava, era intocável. Então, esse eu considero que é o de maior repercussão. Lógico que não fui eu quem fiz sozinho, porque eu contei com a colaboração de um delegado da Polícia Civil, que terminou saindo daqui às escondidas, foi parar na Suíça sendo protegido para não morrer. Que eu não sei se vocês já ouviram falar o nome, Francisco Badene Júnior. Foi meu braço direito, eu costumo dizer que foi cria minha. Formou-se delegado dentro da minha cozinha. Então era o meu homem de absoluta confiança. E foi ele que me ajudou a fazer todo o trabalho de Lecoq. Todo. Foi ele que estourou a sede da Lecoq. E estourou com 2 policiais. Nós tínhamos um planejamento de ter 8 viaturas policiais dando cobertura. Não apareceu nenhuma. Ninguém tocava na Lecoq. A Lecoq era intocável. Ela era intocável. Membro do Ministério Público da minha época que encarava alguma coisa mais ou menos desse nível, era eu, Gilberto Toscano, que também está aposentado, e nós iniciamos uma época, 30 e poucos promotores, para fazer um combate ao crime organizado, terminamos com 3. Uns fugiram por medo, saíram por medo, outros por envolvimento, e outros por envolvimento político e por aí afora. Aí sobrou eu, Gilberto Toscano e Marli Saramago. A Lecoq, na Lecoq ninguém tocava, era intocável, porque ela tinha ramificação em todos os poderes no Estado. Não era só Ministério Público, não era só magistratura, porque dentro do Ministério Público tinha lecoquiano. Então nós tínhamos um trabalho dificílimo. E era o crime era orquestrado. Morreria amanhã, porque amanhã em tal delegacia, a delegacia onde A vai morrer, na cidade, na jurisdição onde A vai morrer, quem estará é o delegado fulano de tal, ele é lecoquiano, é o escrivão fulano de tal, ele é lecoquiano, o agente de presídio que está no presídio é lecoquiano, ou seja, a coisa era toda orquestrada. A instituição comandava a própria escala de serviço das polícias. Tá? Então ninguém ousava tocar. E aí nós estamos trabalhando, né? Devagarzinho, e aprende uma coisinha aqui, aprende outra lá. E como era o extermínio de menores? Jean era um menor de 15, quando morreu, acho que salvo engano, com 15 anos. Ele já tinha 55 entradas na polícia antes de morrer. Aí uma noite ele estava ali na Cidade Alta, próximo do fórum. Ele foi abordado na portaria de um prédio ali, na calçada, abordado pela polícia. A polícia colocou ele dentro da viatura e deu uma volta pela rua de baixo, que é de baixo, salvo engano, é da alfândega, não recordo. E dali apareceu morto lá naquele morro lá das antenas das televisões.
E no dia seguinte, ele estava escalado pelo movimento de menores para representar os menores do Espírito Santo no encontro internacional que aconteceria em Brasília. Não recordo bem se no dia seguinte ou se no segundo dia após. E aí apareceu morto lá. Apareceu morto lá com um só tiro aqui, próximo da orelha. Até então, embora com 50 e pouco entrado na delegacia, ninguém sabia quem era o pai dele, quem era a mãe, quem era nada. Existia um boato de que ele era filho de um cidadão circense, e que ele foi concebido em Colatina, mas o pai trabalhava no circo e foi embora com o circo. Ao investigar a morte dele, eu descobri que não era essa história de circense, era tudo balela. O pai dele morava em Jucutuquara, a mãe dele morava em Jucutuquara. E esse crime ficou mais do que claro que quem cometeu foi a PM. Só que eu não consegui provar. Eu não consegui provar porque eu não consegui projétil. Foi um tiro só e o tiro foi transfixante. Eu peneirei terra dias e dias e dias e dias e dias à procura desse projétil, lá no alto morro, e não achei. Rastreei com rastreador de metal, não achei. Então, eu tinha certeza que era a polícia, eu sabia qual era a viatura, eu sabia qual eram os policiais, mas eu não pude provar. E ficou por isso mesmo. Eu defenderia o Ministério Público hoje como um adolescente que atinge a maioridade, mas não aceita a maioridade. Defenderia o Ministério Público com essas palavras. Ou seja, o Ministério Público tem poder para dar e jogar fora e não usa. E antes de 88 nós não tínhamos poder nenhum e não tínhamos estrutura nenhuma, e a gente botava a cara na vitrine. E hoje eu gostaria de ver ele botar a cara na vitrine, ele está botando muito pouco. Que entre por vocação e não como profissão, por salário. Que entre como vocação, que é diferente. Porque com 5,7 salários mínimos a gente deixava a família passando fome aqui na cidade e enfrentava qualquer coisa aí nos interiores da vida. Agora hoje com o salário que tem, ninguém enfrenta ninguém. A minha esposa é jurada, eu levo ela para fazer júri aqui em Vila Velha toda semana. A coisa mais difícil que tem é fazer acontecer um júri. Ou seja, um dia falta juiz, outro dia falta defensor, outro dia falta coro. Ou seja, e aí depois toda a sociedade reclama de violência. E por que a violência chegou ao nível que chegou? Impunidade. Só isso. Eu sempre fiz um paralelo quando na ativa, quando se falava em violência. A população do Espírito Santo, ela é mais ou menos idêntica à da Grande Vitória com o restante do estado todo. Mais ou menos idêntica. Vitória é responsável por 90% dos homicídios acontecidos no estado. E a outra população, que é mais ou menos o mesmo tamanho, fica só com 10%. Por quê? Porque lá no interior a justiça funciona melhor.
Aqui não, aqui hoje nós estamos fazendo júri de crime que aconteceu há 15 anos atrás. Um outro fator que eu sempre discursei no âmbito de segurança pública, não sei se interessa para a entrevista, mas pelo menos para que alguém que vá ouvir e ver o que eu estou falando, pense. Antigamente, todo criminoso, todo homicida, especificamente, de qualquer parte do Estado, ele cometia o homicídio lá na divisa. Lá ele era julgado, era condenado, mas ele vinha cumprir pena em Vila Velha. Atrás dele vinha uma esposa com 5, com 6, com 7, com 8, às vezes com 10 filhos, sem a menor qualificação profissional. Aí, além dele, que já era homicida, produzia-se mais tantos marginais quantos filhos que vinham junto com a mãe, e a mãe invariavelmente caía na prostituição, que era para poder manter o marido na cadeia. E isso aconteceu enquanto o Estado foi Estado. Outro detalhe: ingerência política na área prisional. O primeiro concurso para agente de presídio do Estado do Espírito Santo fui eu quem fez em 1997. Ou seja, 500 anos depois, porque o vereador o deputado, o senador, não sei o que, pegava um bandido que votou nele e não, você vai ser agente de presídio. Como que se faz justiça? Se na hora do cumprimento da pena não tem quem pelo menos dê exemplo, né? Então uma série de coisas que juntas me levaram a pedir uma precoce aposentadoria, que eu me aposentei com 47 anos. Eu poderia estar até hoje no Ministério Público, trabalhando, porque é a coisa que é a minha paixão. Se tiver reencarnação, eu serei promotor na próxima. Esse negócio de colocar uma pilha de processo assim, ó, no sábado à noite e só tirar dali no domingo à noite, já todo lido, era a coisa mais comum para mim, porque eu gostava do que eu fazia, né? E, em suma, é mais ou menos isso.